A pauta da semana. Olá, saudação especial a todos os guaibeiros e guaibeiras. Começamos agora o programa A Pauta da Semana. Vamos fazer um balanço dos principais acontecimentos, análise das notícias e dicas para a sua agenda. Eu sou Tatiane de Souza, substituindo nesta semana Sandra Bittencourt e agradeço a sua companhia. No programa de hoje, a expectativa na economia para o fechamento do acordo de paz entre Irã e Estados Unidos. Após a abertura do Estreito de Hormuz, o mercado financeiro se acalma e a pressão inflacionária diminui? Em quanto tempo consumidores em todo o mundo perceberão isso no bolso? E delação premiada. O que é isso? Quais são as condições para que um acordo seja aceito? Por que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, teve propostas rejeitadas? E ainda, o jornalista Eduardo Leães nos traz informações sobre o manual para auxiliar na cobertura jornalística dos feminicídios, divulgado em evento no Tribunal de Justiça do Estado. Tamara Costa, no Minuto do Turismo, nos convida para apreciar um dos melhores sabores do Rio Grande do Sul. É tempo de Fast Queijo. E de Paris, a jornalista Sandra Bittencourt nos fala sobre o encontro do G7 e as críticas francesas aos fiascos da Copa do Mundo nos Estados Unidos. O professor e escritor Adelicel, comentarista do quadro Curtindo a Vida aos 60+, nos traz uma reflexão. Não seria mais interessante deixar as telas de lado e ler mais livros? O nosso Pauta da Semana está imperdível. Fiquem com a gente. Há cerca de 4 meses, o mundo está convulsionado por conta dos conflitos entre Irã e Estados Unidos. A guerra deixou impactos profundos na economia global, na geopolítica e na estabilidade no Oriente Médio. Afinal, o que nós temos com isso? Uma das consequências da guerra foi o fechamento do Estreito de Hormuz, a passagem marítima crucial para o transporte do petróleo e uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. E esse bloqueio convulsionou o planeta economicamente, já que a dependência do petróleo está em tudo. As bolsas num sobe e desce constante, a inflação em alta. Afinal, tudo isso vai melhorar? Converso agora com a professora doutora em Economia da Fundação Getúlio Vargas e professora emérita da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército, Virene Roxo Matesco. Professora, seja bem-vinda e nos explique um pouquinho, professora. Afinal, a economia deve melhorar com o fim dessa guerra e quando isso deve chegar aqui? Bom dia para todos, bom dia para os nossos ouvintes, agradeço o convite. Olha, realmente nós estamos vivendo uma nova ordem mundial com uma forte desordem, onde a incerteza e os riscos são eminentes e riscos nós podemos mensurar, agora incertezas não. Com esse momento que a gente está vivendo, de que parece que a guerra realmente no Irã vai acabar, as expectativas de melhora surgem, isso é natural, mas o que mais me preocupa neste momento é que esta guerra, ela mostra que a rota marítima, que antes os estreitos, que eram rotas de comércio, começam a ser entendido pelas nações próximas desses estreitos como excelentes ativos geopolíticos, estruturais e de grande vulnerabilidade para todos nós no mundo. Então, o Estreito de Hormuz é apenas um deles. Nós temos outros estreitos que podem vir a dar grandes problemas para todos nós. Um exemplo seria o Estreito de Malaca,
onde estão próximos à Malásia, Indonésia e Singapura. Imagina se esses países decidem também tornar esse Estreito de Malacca como um ativo político. Político e geopolítico mundial. Bom, as nossas perspectivas, falando de Brasil, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, em fevereiro a nossa inflação acumulada era 3,8%. E passou agora para 4,72%, a última informação que nós temos de maio. Ou seja, um aumento na inflação. Mas as expectativas do mercado são, hoje, que a nossa inflação vai girar em torno de 5 e 5,5%, ou seja, uma inflação bem alta. Ontem, o nosso Banco Central deu um sinal positivo, reduziu em 0,25 pontos percentuais a taxa Selic. Mas o nosso maior problema, quer dizer, nós temos vários problemas no Brasil, mas o nosso grande problema do momento é o nosso risco fiscal. A nossa dívida está muito alta para um país emergente, 80% do PIB brasileiro. Então, este é o grande problema nosso, inflação com tendência de alta. Nós temos um problema de taxa de juros elevadíssimas, tanto para as empresas quanto para as pessoas. Nós temos taxas de juros de cartões quase 1.000% ao ano. É de uma insanidade econômica e social sem precedentes na história. Então, nós estamos com muitos problemas. Você diz, quais são as nossas perspectivas? Nós estamos vivendo no Brasil momentos muito, muito incertos, inclusive porque nós temos um ano de eleição. Pois é, professora, com toda essa situação, as coisas ficam mais difíceis ainda e mais turbulentas ainda, e com essa grande disputa de A e B que não nos vai levar a lugar nenhum. Certo, então, professora, eu lhe agradeço muito a entrevista à Rádio Guaíba e lhe desejo um bom fim de semana. Obrigada. Obrigada. Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, enfrenta uma investigação por fraude financeira e está preso preventivamente. A Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal rejeitaram uma nova proposta de delação premiada do ex-banqueiro, considerando que não foram apresentados novos elementos que justifiquem um acordo. Mas, afinal, o que é uma delação premiada e pelo que ela se caracteriza? O que é preciso para um acordo como esse, que ainda provoca tantas dúvidas, já que é um recurso jurídico ainda novo para o Brasil? Quem nos ajuda a responder essas questões é o Procurador da República, Celso Tres. Boa noite. Então, procurador, nos ajude a entender um pouco o que é uma delação premiada, afinal. Perfeitamente. Muito boa noite aos ilustres guaibeiros e guaibeiras. De fato, como você bem disse, a delação ela apareceu no cenário brasileiro assim de uma forma mais evidente mais recentemente, né? Ela ganhou visibilidade com a Lava Jato. É um instituto muito antigo, na verdade, na história do direito vem lá do Império Romano. O próprio Brasil, nas ordenações filipinas, que era a legislação de Portugal, no Brasil colônia, tinha essa figura, né? Mas no Brasil independente, no Brasil República, ele não foi adotado assim na nossa legislação nativa. Ele só começa a surgir em 1990, com a Lei dos Crimes Hediondos, depois, em 1995, com a primeira Lei de Organização Criminosa, e 1999, com a Lei de Proteção às Testemunhas. Mas de uma forma muito sintética. Ali se previa que o juiz poderia reduzir a pena do colaborador, ou seja, aquele réu que apresentasse provas contra outros implicados e que colaborasse com a justiça. Não pegou no foro, pode-se dizer assim de uma forma mais popular, ou seja, ela não tinha uma grande incidência nos processos criminais.
o grande marco que nós tivemos foi em 2013, com aí a nova lei sobre organizações criminosas, que vigora até hoje, e que, diga-se, o projeto foi de um deputado gaúcho, o deputado Dr. Vieira da Cunha, deputado federal então, que é membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, e que inseriu lá, então, na legislação, um capítulo próprio da chamada, então, colaboração premiada. Então, aí, a partir disso, ela passou a ter uma regulamentação maior, e o grande elemento, como eu já referi anteriormente, foi a Lava Jato. Por quê? Porque todo o retumbante efeito da Lava Jato, dessa investigação, que todos os ouvintes acompanharam, ela se deu a partir das delações. O grande instrumento de prova da Lava Jato, meio de prova utilizado, foram as delações, né? Então, a partir daí, então, ela ganhou o cenário nacional. É importante, assim, que o ouvinte, ele tenha sempre em mente alguns princípios fundamentais quando se falar em delação, independentemente de ser do Vorcar ou de qualquer pessoa, né? São alguns que se tem em mente. Primeiro, depende da aceitação do Ministério Público. No caso aí, o Procurador-Geral da República, o Dr. Paulo Gonet. O juiz não pode obrigar o acordo. No caso que nós temos do Vorcar, é o ministro Mendonça, né? Ele não pode obrigar. O que o juiz pode fazer é não homologar o acordo. Isso ele pode fazer, porque há uma série de requisitos legais aí no acordo de colaboração premiada. Isso ele pode fazer. A palavra do delator, por si só, ela não vale nada. Para que haja a condenação do delatado, da pessoa apontada lá, o outro criminoso, é necessário que haja provas materiais de corroboração do que o delator está dizendo. Foi isso que aconteceu muito na Lava Jato, ou seja, se deu o benefício da delação para vários delatores, reduzindo a pena ou até extinguindo a pena, porém, não havia provas suficientes para condenar os delatados. Ou essas provas eram ilícitas, que é outra questão bastante tormentosa, né? Então, acabou que não teve um resultado efetivo. Quando nós temos um delator, a priori, nós só temos duas certezas. Primeira certeza, ele é um criminoso, confesso, ele está confessando que cometeu um crime. Segundo, ele não vai ser punido com o rigor da lei, pois ele obteve o benefício da redução ou extinção da pena, como eu referi anteriormente. Vai depender para que o delatado seja condenado, que haja provas de corroboração. Como eu referi anteriormente, muitas vezes isso não acontece. E o outro aspecto relevante da delação, embora isso não esteja expresso na lei, mas é da lógica do sistema, qual? É que o delator, na regra geral, ele deve ser um coadjuvante e não um protagonista do crime. Por quê? Ou seja, ele deve ser o estafeta que entrega ao Al Capone, e não o Al Capone que entrega o estafeta. Porque senão ele não tem utilidade para a justiça. Ou seja, a delação pode se transformar num instrumento, né, de exculpação, de impunidade do protagonista do crime. Então, vamos tomar o exemplo do Vorcar. O Vorcar é um protagonista do crime. Ele é o protagonista, é o grande protagonista do crime, né? Então, para ele trazer outras pessoas, pode trazer, mas tem que ter uma grande relevância. E o mais importante, que sejam coisas novas no processo. Quer dizer, na medida em que contra o Vorcaro há inúmeras provas, ele não pode trazer aquilo que já a Polícia Federal já provou que ele cometeu. Tem que ser elementos novos e implicados novos nos delitos, né? Então esse, de uma forma geral, é o cenário que nós temos nas delações. Então, pegando esse caso como exemplo, para a gente finalizar, já foram 2 propostas da defesa negadas, a gente tem uma situação aí em que a defesa precisa trabalhar novos elementos, porque o que a polícia já tem não serve mais como delação, né? Como negociação, digamos assim. Perfeitamente, né? E repito, é um juízo do Ministério Público. No caso, o titular da ação é o Procurador-Geral da República, o Dr. Paulo Gonet, né? Então, tem que trazer esses elementos. Ele tem uma lógica toda a delação, né?
Essa é uma questão muito complicada porque ela se mistura no cenário político, né? Na disputa política. Então, muitas vezes, o que acontece? Quem tem interesse em ver determinados delatados, ou potenciais delatados, ele vai forçar para que o Ministério Público faça o acordo de delação. E vice-versa, né? Quem não tem interesse, obviamente, vai se opor a esses acordos. Certo, então, procurador da República Celso Tres, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio Guaíba e esperamos aí que, assim como eu fui esclarecida como leiga no assunto jurídico, os nossos ouvintes também tenham sido esclarecidos a partir dessa nossa conversa. Obrigada. Eu é que agradeço. E agora, de volta ao noticiário internacional, no comentário da jornalista Sandra Bittencourt, Lula é coadjuvante de luxo para Macron no G7 e as críticas francesas aos fiascos da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Alô, Tatiane, queridos ouvintes da nossa Guaíba. Falo com vocês diretamente de Paris. Aqui na França, a participação do presidente Lula na reunião ampliada do G7 foi destacada por 2 motivos. Fazer Trump esperar enquanto finalizava uma longa conversa com Macron e servir como símbolo de liderança do Sul global. Trump teve que esperar porque Macron estava trancado em reunião com Lula, destacou o jornal francês Le Monde. O jornal tratou Lula como líder que segurou Macron e atrasou Trump. E também usou a reunião e o atraso para mostrar o clima tenso e frio do G7 e a rivalidade que o jornal classificou como viril de Macron versus Trump. Lula não foi o foco, mas apareceu como ator relevante no tabuleiro. A pauta na imprensa e nas redes foi, na verdade, dominada pelo Irã. O acordo Estados Unidos-Irã foi assinado na véspera do G7 e engoliu tudo. Reuters e Le Monde trataram isso como o pano de fundo do encontro. A imprensa francesa também procurou explicar a estratégia de Macron. Ele teria usado Lula e Modi, presidente da Índia, como figurantes de luxo para mostrar que o G7 não é só um clube de ricos. A diplomacia francesa disse que convidou Brasil, Índia, Quênia, Coreia e Egito porque são cooperadores indispensáveis. O presidente Lula não deu coletiva para a mídia francesa. Segundo a agenda oficial, ele participou de almoços sobre inteligência artificial e das sessões ampliadas. Lula aproveitou para cobrar a conta do clima. Lembrou que os 100 bilhões prometidos em Copenhague nunca chegaram e defendeu taxar 2% dos bilionários. Mas aqui em Evian, o assunto que engoliu tudo mesmo foi o acordo de paz Estados Unidos e Irã, assinado na véspera, ou, na verdade, a confissão de derrota americana na guerra contra o Irã. Macron tentou trazer a discussão para o G7. Lula ainda falou em reforma da governança global, pediu reforma do Conselho de Segurança da ONU e pediu também que o G7, mais Brasil, Alemanha, Japão e Índia tenham mais voz. Argumentou que a geopolítica de 1945 não é a mesma de 2026. Mas o jantar de gala em Versalhes para Trump roubou mais atenção que as falas de Lula sobre taxar super ricos. Também muita atenção para os protestos que reuniram 20 mil pessoas em Genebra, do outro lado da fronteira. Eles queimaram um carro elétrico Tesla, marca do agora trilionário Elon Musk. E as tensões francesas com Trump e Estados Unidos não se resumiram ao G7. O encontro precisou dividir a atenção com a Copa do Mundo. Os jornais L'Équipe e Le Parisien estão batendo forte nas filas gigantescas, preços abusivos de ingresso e hotéis e relatos de truculência policial com torcedores latinos na fase de grupos. O jogo Estados Unidos versus México em Los Angeles teve confronto na arquibancada e a imprensa francesa chamou de fiasco. O Le Monde publicou matéria também criticando 2 pesos, 2 medidas nos jogos dos Estados Unidos. Lances de pênalti para o time da casa
revisados 3 vezes, enquanto contra o Senegal o VAR esqueceu de chamar. Chamaram de VAR à la carte. A Copa da Vergonha já é uma hashtag por aqui. Au revoir! O jornalista Eduardo Leães nos traz informações sobre o manual para auxiliar na cobertura jornalística dos feminicídios, divulgado em evento no Tribunal de Justiça do Estado. A imprensa e a violência doméstica foi um dos painéis do Voz de Diálogo, Justiça e Jornalismo no enfrentamento à violência de gênero, promovido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e a GERT. A palestrante foi a jornalista Niara de Oliveira. Ela fez uma análise da cobertura da mídia sobre violência doméstica, tendências, lacunas e desafios na abordagem do tema e os impactos da narrativa jornalista na percepção pública e nas vítimas. Abordou os erros realizados na cobertura do feminicídio. O primeiro e o mais gritante é o revitimizar a mulher. Narrar na voz passiva, corresponsabilizando a mulher pelo crime que ela sofreu. E no caso do feminicídio, isso é uma aberração completa, né? Tem um cadáver ali e a imprensa está procurando as respostas para aquele crime no corpo e no comportamento daquela mulher. Isso é aviltante para as mulheres, né? E esse é o principal erro, mas na verdade, quando eu e a Vanessa fomos pesquisar de fato, né, a narrativa, fomos analisar o discurso da imprensa na cobertura de feminicídios, nós pesquisamos 40 anos de notícias de feminicídio, a gente descobriu um padrão, a gente identificou um padrão de narrativa que é o antijornalismo. Daquilo que a gente aprende na faculdade, de como escrever, de como narrar um fato, é o oposto, é completamente o oposto. É como se quando entra um feminicídio na redação para cobrir, o jornalista entra em curto, né, dá um curto na cabeça e ele vai escrever de um outro jeito, né, completamente diferente. E aí a forma simples e objetiva do título some, a voz direta, a voz ativa, a coisa de buscar o responsável, a assertividade, né, na narrativa, ela some, né? E aí passa a se buscar motivações para o crime. E essas motivações nada mais são do que explicar a motivação do assassino. É quase como antecipar a defesa do assassino. Então, a imprensa tem um papel muito sério nesse estado de coisas em que a gente está nesse momento, né, com essa crise, com esse, eu nem vou dizer epidemia, mas é quase isso, né, de feminicídios que a gente tem na sociedade. As pessoas ficam se perguntando, mas na verdade assim, a imprensa não tem cumprido o seu papel na defesa dos direitos humanos das mulheres na cobertura dos crimes de gênero. Falou do Manual Voz Ativa, o Manual do Jornalismo Anti-Feminicídio. Na verdade, a gente fez uma análise no Histórias de Morte Matada com Datas Feito Morte Morrida, a gente fez uma análise do discurso e fomos caso a caso identificando onde estavam os erros, né? Agora no manual, porque as pessoas nos perguntavam, né, quando liam o livro, tá, mas como é que faz então, né? Como é que muda, como é que altera? Então, o manual, o Voz Ativa, ele traz exercícios práticos de como ser assertivo sem ferir a presunção de inocência, porque essa é uma coisa importante e a gente defende, né? Mas aí é isso, assim, não é ensinar, mas é dar dicas. E principalmente, como que o jornalista que está ali na cobertura dos crimes de gênero todos os dias, ele é influenciado por isso, né? É muito pesado cobrir isso todos os dias. Como é que funciona o autocuidado? Como é que tu lida, como é que tu entrevista uma mãe de uma vítima de feminicídio, né? Não é como entrevistar qualquer pessoa, qualquer testemunha, né, num crime. É diferente, né? E essa abordagem tem que ser diferente também. Então a gente dá dicas, né, de como mudar, né, de como girar esse tabuleiro e como olhar para esse crime de uma outra forma, de uma forma humanizada, porque eu penso assim, quando a gente desumaniza, como jornalista, a vítima que está ali, a gente desumaniza junto, né? Então, a defesa dos direitos humanos também dos jornalistas, né? Então, a ideia do manual é também para isso. Para o programa Pauta da Semana, Eduardo Leães. No Minuto Turismo, com a jornalista Tamara Costa Pereira, Fast Queijo é a atração em Carlos Barbosa em junho e julho. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Guaíba. A dica de turismo e gastronomia desta semana nos leva à Serra Gaúcha. De 26 de junho a 26 de julho, Carlos Barbosa recebe a 34ª edição do Fast Queijo,
um dos eventos mais especiais do calendário turístico do Rio Grande do Sul. Realizado no Centro Cultural Mãe de Deus, o festival promete 5 finais de semana de sabores e celebração da cultura italiana. São mais de 50 tipos de queijos, além de vinhos, espumantes e pratos típicos. Tudo em sistema de consumo liberado. O ingresso também dá direito a acompanhar shows musicais e receber uma taça e um garfo personalizados, que já se tornaram marca registrada do evento. O Fest Queijo é uma excelente oportunidade para quem deseja conhecer melhor as tradições da Serra, valorizar os produtores locais e desfrutar de uma experiência que une turismo, cultura e gastronomia em um único lugar. Para quem está planejando um passeio de inverno, vale colocar Carlos Barbosa no roteiro. A cidade, conhecida por sua hospitalidade e pela forte influência da imigração italiana, oferece atrativos que vão muito além da mesa farta. E fica uma lembrança de que viajar é transformar quilômetros em memórias e destinos em histórias para contar. Uma ótima semana para todos e obrigada pela companhia e até a próxima semana aqui na Rádio Guaíba. Professora e escritora Delicel, no quadro Curtindo a Vida aos 60+, nos traz um convite. Saia das telas, leia livros. Você já reparou quanto tempo as pessoas idosas da sua família passam com os olhos grudados na tela do celular, focados em joguinhos coloridos? Quando não fazendo tigrinho? Quando não apostando em bets? Endividando a si mesmo e talvez alguém da família? Observe muito essa questão. Não são apenas as crianças, não são apenas os jovens que estão começando a se viciar nas telas dos celulares. Os jogos estão atrapalhando a vida das pessoas, atrapalhando o seu raciocínio, estão causando problemas de insônia e criam ansiedade por essa questão do jogo após jogo. Pensem nisso. Tentem fazer com que as pessoas idosas em seu entorno leiam livros. Leiam livros. Há bibliotecas à disposição em vários cantos. Há sempre algum livro que alguém tenha que acha interessante para passar para essas pessoas. Porque a leitura, ela consegue fazer com que as pessoas raciocinem mais, pensem mais, viajem para mundos distantes, conheçam novos conteúdos, façam reflexões sobre suas vidas. As personagens trazem pessoas reais, concretas. Os jogos afastam as pessoas num pensamento crítico. Os jogos fazem com que as pessoas percam seu tempo. A leitura é fundamental. Portanto, em relação à pessoa idosa, a dica que nós estamos dando nessa semana é que você fique atento às pessoas idosas da família que estão se viciando nas telas e principalmente entrando alucinadamente nos joguinhos. Pensem e vejam as formas de passar livros para as pessoas idosas. Incentive a leitura. Façam com que essas pessoas troquem livros com as pessoas da sua convivência. Portanto, é um momento de profunda reflexão sobre o uso das telas. Obrigado. Toda semana nós temos as pautas do Brasil e do mundo que repercutem nas nossas vidas e as pautas da semana que fazem a nossa conexão com o mundo. Na mesa de áudio, Daniel Zucco e Central Técnica, Giorgio Brum. Ficamos por aqui, foi um grande privilégio ter a sua atenção. Bom fim de semana!
Você ouviu a Pauta da Semana.